Olá! Hoje vamos mergulhar numa das questões mais importantes da estratégia empresarial. Afinal, de onde é que vem uma vantagem competitiva que realmente dura? A resposta clássica era olhar para fora, para o mercado. Mas e se o verdadeiro segredo estiver desde o início dentro da própria empresa? Pronto, vamos a isso. Pensem nisto. É a grande questão, não é? Temos duas empresas no mesmo setor, a vender para os mesmos clientes, a lidar com a mesma economia. E, no entanto, uma parece voar, enquanto a outra mal sai do sítio. Porquê? A resposta muitas vezes não está só no que elas fazem, mas naquilo que elas têm por dentro, algo único que mais ninguém consegue replicar. Tradicionalmente, a estratégia era vista quase como um jogo de xadrez jogado no tabuleiro do mercado. A ideia era analisar os concorrentes, as oportunidades, as ameaças e depois reagir. Mas há uma outra abordagem que vira isto tudo ao contrário. Ela diz calma. Antes de olhar para fora, olhe para dentro. A ideia é identificar primeiro os recursos e capacidades que nos tornam únicos, as nossas verdadeiras forças, e construir a estratégia a partir daí. É passar de uma visão de fora para dentro para uma de dentro para fora. E esta visão, esta ideia de olhar primeiro para dentro, tem um nome oficial no mundo da estratégia. Chama-se a visão baseada em recursos, ou como é mais conhecida, RPV, da sigla em inglês para Resource Based View. É uma teoria que, honestamente, mudou as regras do jogo. A lógica da RBV é, na verdade, bastante simples, mas é mesmo muito poderosa. O que ela nos diz é que a vantagem competitiva real, aquela que se aguenta ao longo do tempo, vem dos recursos e competências que uma empresa tem e que mais ninguém tem. Não se trata apenas de estar no mercado certo na hora certa. Trata-se de ter os trunfos certos, aqueles que são muito difíceis de copiar. Então, quando falamos em recursos, o que é que isso quer dizer, exatamente? Bem, podemos dividi-los em duas grandes gavetas. A primeira é a dos recursos tangíveis. São as coisas em que podemos tocar, que podemos contar. As máquinas, os escritórios, o dinheiro. Mas a segunda gaveta, a dos intangíveis, é onde a magia acontece cada vez mais. Estamos a falar da reputação de uma marca, do conhecimento único de uma equipa, de uma cultura de inovação. São coisas que um concorrente não pode simplesmente ir a uma loja e comprar. E se há dúvidas sobre a importância disto, olhem bem para este número. No final do século XX, os ativos físicos, que antigamente eram tudo, já só valiam uns míseros 10 a 15% do valor de mercado das empresas. Isto é uma queda brutal. Basicamente, a criação de valor mudou-se de armas e bagagens do mundo físico para o mundo das ideias, do conhecimento, da cultura. Ok, percebido. O segredo está nos recursos, especialmente nos intangíveis. Mas como é que distinguimos um recurso bom de um recurso verdadeiramente estratégico? É que nem todos os recursos nascem iguais. É aqui que entra uma ferramenta super útil chamada modelo VRO. O VRO ajuda-nos a responder a essa pergunta de uma forma muito estruturada. Pensem nele como um filtro, uma espécie de teste de stress para os nossos recursos. São 4 perguntas que nos ajudam a perceber o verdadeiro potencial de cada capacidade que a nossa empresa tem. A primeira barreira, a primeira pergunta do teste é: este recurso é valioso? E o que é que isto significa? Significa que tem de nos ajudar a fazer uma de duas coisas: ou a aproveitar uma oportunidade que o mercado nos dá, ou a defender-nos de uma ameaça. Se não fizer nenhuma das duas, por muito interessante que pareça, não tem valor estratégico. Ponto final. Certo, o recurso passou no teste do valor. Fantástico. Mas e agora? A segunda pergunta é: ele é raro? Porque, vamos ser sinceros, se tivermos um recurso valioso que todos os nossos concorrentes também têm, isso não nos dá uma vantagem. No máximo, dá-nos paridade, permite-nos competir. Um recurso raro é aquele que mais ninguém ou quase ninguém tem. E a história não acaba aqui. O nosso recurso pode ser valioso e raro hoje, mas se for fácil de copiar, a nossa vantagem vai durar, bem, até ao próximo trimestre talvez. Por isso, o terceiro teste é o da imitabilidade. A verdadeira fonte de uma vantagem que perdura é um recurso que é muito, muito difícil ou extremamente caro para os outros imitarem. E chegamos à última pergunta, que é, muitas vezes, a mais esquecida e talvez a mais crucial: a organização. A nossa empresa está realmente organizada para tirar proveito deste recurso? Temos os processos, a cultura, as equipas certas para o explorar ao máximo? De que nos serve ter uma equipa genial se a burocracia interna a impede de criar? Esta é a peça do puzzle que liga tudo. E o mais interessante é que, depois de passarmos os nossos recursos por este filtro de 4 perguntas, o resultado não é apenas um sim ou um não. O VRIO dá-nos um diagnóstico preciso da nossa posição no mercado. E este mapa de resultados é genial. Vejam só, se um recurso nem sequer é valioso, estamos em desvantagem. Se é valioso, mas não é raro,
temos paridade competitiva, ou seja, estamos a competir, mas não estamos a ganhar. Se for valioso e raro, mas fácil de imitar, conseguimos uma vantagem competitiva temporária, o que é bom, mas não dura. O grande prémio, a vantagem competitiva sustentável, só aparece quando o recurso passa nos 4 testes. Tem de ser valioso, raro, de imitação custosa e a organização tem de estar preparada para o explorar. Ok, a teoria parece fazer todo o sentido, mas vamos ver isto a funcionar no mundo real. Um estudo de caso feito a uma produtora audiovisual, a Valkyria Filmes, é um exemplo perfeito. Depois de aplicarem um modelo VRIO a esta empresa, a conclusão a que os investigadores chegaram foi esta, e é claríssima. A grande fonte de vantagem sustentável da produtora não eram as câmaras topo de gama nem o estúdio. Eram as pessoas, as suas competências, a sua criatividade, o modo como trabalhavam juntas, um recurso 100% intangível. E este quadro resume a análise de forma brilhante. Os recursos físicos, como os equipamentos, eram valiosos, claro, mas não eram raros. Qualquer concorrente com dinheiro podia comprar igual ou melhor. Resultado? Paridade. Mas os recursos humanos, o know-how da equipa, a química, a cultura criativa, passaram em todos os testes do VRO. Eram valiosos, raros, quase impossíveis de replicar e a empresa estava toda organizada para os potenciar. O resultado disto? Uma vantagem competitiva sustentável. Portanto, qual é a grande lição de tudo isto? É que no mundo de hoje, a busca pela vantagem competitiva não começa a olhar para a concorrência, começa com um olhar muito honesto para o espelho, para dentro da nossa própria casa. Então, para fechar, vamos só reforçar as ideias principais. Primeiro, a vantagem que dura, que resiste, nasce de dentro para fora. Segundo, os recursos não são só o que se tem, o tangível, mas cada vez mais o que se sabe e a forma como se faz, o intangível. Terceiro, o modelo vario não é só um conceito académico, é uma ferramenta super prática para encontrar as verdadeiras joias da coroa de uma organização. E, finalmente, são precisamente essas joias, os ativos intangíveis como as pessoas e a cultura, que se tornam as fontes mais poderosas de uma vantagem que os concorrentes não conseguem alcançar. E agora o desafio fica do outro lado, olhando para a sua organização, para a sua equipa, ou até para um projeto pessoal. Qual é aquele recurso que é verdadeiramente especial? Qual é aquele ativo que não só é valioso, mas também é raro, dificilíssimo de imitar e para o qual existe toda uma estrutura pronta a tirar o máximo partido dele? Encontrar essa resposta é muito provavelmente encontrar a chave para uma vantagem competitiva real e duradoura.